agora, para começar a nossa live, vou colocar o tema, que é um tema especial para baixinhas, tá? Então, se você é baixinha, essa live é pra você. Porque o plano aqui hoje é fazer com que a gente ganhe alguns centímetros, que a gente se sinta mais alta. Então, eu coloquei assim, vou colocar aqui 7 elementos, não, estratégias. Então, a ideia é para as baixinhas. Ai, deixa eu fixar o comentário. Então, quem for baixinha ou quem tiver uma amiga baixinha, vai aí nesse aviãozinho e encaminha essa live para as amigas baixinhas virem assistir a gente, certo? E eu vou trazer estratégias aqui que, obviamente, eu estou falando para as baixinhas, mas que funciona para quem é alta e quer se sentir mais longilínea, que quer ganhar aí uns centímetros mais alto, quem quer parecer mais magra, porque, consequentemente, quando a gente alonga, a gente parece que afinou um pouquinho, certo? Então, é isso. Hoje, o assunto será esse. Estratégias pra gente ficar parecendo mais alta, tá? Eu sou uma mulher considerada baixinha, ou de média estatura, vamos colocar assim. Eu tenho 1,62 e eu uso muito dessas estratégias que eu vou trazer aqui pra vocês, tá? Ei, Cida, Ana Paula, Aline. Saudade de você também, Cida. Tô precisando ir na shoulder, né? Bom, há um tempo atrás, ser baixinha, ou ter uma estatura mais baixa, né, não ser muito alta, era algo que me incomodava. E eu sei que incomoda grande parte das mulheres. Minhas clientes, de uma forma geral, que são miudinhas, sentem também esse incômodo. Têm dificuldade de usar peças que elas sentem que vão se sentir mais achatadas, né? E eu também já me sentia assim. Eu achava que tinha peças que não eram pra mim, por ser mais baixinha, por sentir que ficava achatada, que não ficava longilínea, né? E com o tempo, o conhecimento, com a minha formação na consultoria de imagem, eu fui entendendo que não é assim que funciona. Não existe peça proibida. Ah, é baixinha, não pode usar isso. Não existe isso. Existem peças que sim, vão trazer o efeito achatador, mas em contrapartida, existem estratégias que, mesmo você usando uma peça que te achata, a gente consegue burlar um pouco esse efeito, ou trazer outros efeitos que vão fazer com que aquela peça, que teoricamente nos deixa mais achatada, não tenha um efeito tão grande assim, tá? Há uns 2 anos atrás, eu atendi uma cliente que o maior incômodo dela era a estatura. Ela ficava extremamente incomodada. Ela realmente achava que tinha peças que não eram para ela. E para compensar essa baixa estatura, ela usava saltos altíssimos. Ela ia para o trabalho e em algum momento do percurso do trabalho ela tinha que andar, né, entre o deixar o carro e chegar no local propriamente do trabalho. Ela tinha essa dificuldade com os sapatos, porque ela necessariamente achava que ela precisava de saltos altíssimos. No final do dia, ela estava extremamente cansada por ficar em saltos muito altos. Para poder compensar o cansaço que o salto alto acaba trazendo para nossa coluna, para o nosso corpo, ela usava aquela meia pata. Ou seja, um problema vai trazendo outro, tá? Porque aquela meia pata, a gente já conversou sobre isso, não é um calçado elegante, é um calçado grosseiro. Ela, que realmente era baixinha, mais minhãozinha, magrinha, colocava uma meia pata desse tamanho, ficava péssimo. Por quê? Porque não ficava harmônico com o corpo dela. E ela sentia isso também. Ela sentia que tinha algo ali que não estava legal, mas ela não conseguia abrir mão do salto. E aí, qual que foi o trabalho feito? E que ela pôde, de fato, se desvincular do salto. O trabalho foi feito trabalhando estratégias para compensar nas roupas essa baixa estatura. Então, a primeira coisa que a gente trabalhou foi a cintura alta. Ela usava calças de cintura baixa, desde sempre. Então, eu trouxe para ela outras modelagens de calça que tinham uma cintura mais alta. No início isso é um choque, tá, gente? Para quem está acostumado a usar a cintura baixa, como a gente veio ao longo dos anos se acostumando a usar cintura baixa, né? Desde adolescente que a gente usa cintura baixa e depois é difícil realmente fazer essa mudança, essa transformação. Não é assim, de um dia para o outro, tira essa cintura baixa e vamos colocar uma cintura alta. É um entendimento do seu olhar no espelho para ver o que realmente vai fazer com que traga a imagem que você deseja, tá? De você olhar e falar assim, gente, tá valorizando muito mais o meu corpo. Gente, eu ganhei alguns centímetros aqui só de mudar a altura da cintura. Então, esse foi um dos fatores que a gente trabalhou, que no início não foi tão simples, não foi só trocar de calça, mas que no final fez toda a diferença e hoje, de fato, ela não consegue mais usar cintura baixa. E eu falo hoje porque ela continua minha cliente. Uma vez por ano a gente sai pra fazer novas compras e montar os looks. Eu vou ver se tem algum look aqui que eu consigo mostrar, porque ela já me autorizou, inclusive tem fotos dela lá no Instagram. Depois eu vou ver se eu consigo, lá no feed, né, aqui do Instagram, ver se eu consigo mostrar pra vocês. Mas eu vou mostrar em fotos que eu trouxe aqui pra falar com vocês, como que a cintura alta faz diferença. Então, peraí. Vou começar com essa aqui. Olha só como que as pernas
dessa moça, né, fica mais longilínea, fica maior, sabe? Por quê? Porque a gente aumenta as pernas e, consequentemente, a gente diminui um pouquinho o tronco. Quando a gente tem uma cintura mais baixa, a gente tem o tronco maior e as pernas menores. Isso faz com que a gente fique um pouco mais achatada, tá? Então, quando a gente consegue alongar as nossas pernas, a gente consegue ter esse visual mais alongador, como se a gente fosse mais alta. Peraí. Deixa eu escolher outro aqui. Quem aí ainda usa cintura baixa? Me conta. Tem alguém? Eu tô vendo gente aí falando que ama uma cintura alta. Eu também. Eu tenho muita dificuldade em usar cinturas mais... Aqui, ó. Aqui também a gente tem uma cintura mais alta. E aqui nessa foto em especial eu vou mostrar várias coisas. Depois eu vou trazer essa foto aqui de novo para mostrar várias coisas que não funcionam, mas a cintura alta é um elemento que ajuda a alongar. E por que eu tô falando isso referente a essa foto? Porque não é só um fator que faz com que a gente fique alongada e longilínea. Tem que ter uma série de fatores que faça com que a produção fique harmonicamente mais alongada e mais longilínea, tá? Olha essa foto aí. É uma foto de uma calça também de cintura alta. Então, olha como que as pernas dessa moça já ficam muito maiores. Já são pernas longas. Elas ficam maiores ainda com essa calça. Por quê? Porque a cintura está maior. Outra coisa que funciona muito e que já é a segunda coisa que eu vou falar com vocês, que é... Eu fiz uma colinha, tá, gente? Porque são 7, eu tenho medo de esquecer de falar alguma. Que é a calça pantalona ou a calça flare. As duas calças, elas também criam no nosso olhar esse efeito alongador, tá? Então, é uma calça que para as baixinhas funciona demais se elas quiserem trazer um efeito mais longilíneo, tá? Olha lá, a Márcia tá falando que a cintura alta é maravilhoso, confortável, elegante, a mulher fica linda. É verdade. E a cintura baixa marca muito o corpo da mulher em regiões que muitas vezes não são as regiões que mais nos favorece, tá? Diferentemente da cintura alta, que marca a região da cintura, trazendo o olhar dos outros, né, da outra pessoa, naquela região mais fina do nosso corpo. E a Fernanda tá falando aqui que ama uma cintura alta, exatamente. E a Fernanda, eu posso afirmar que é baixinha, né, Fê? A Fernanda, ela é baixinha e a cintura alta favorece muito, muito mesmo. Bom, aqui eu já falei da cintura alta, falei também da modelagem da calça, que também pode ser uma modelagem que favoreça para que a gente possa ficar mais longilínea. E aí eu estava falando que... Ai, peraí. O que eu estava falando? Que para a gente parecer mais longilíneo, então para... Nossa, eu fui ler o comentário e me perdi aqui. Para a gente parecer mais longilínea, a gente precisa trazer elementos que façam com que a gente pareça mais alta, certo? Então, eu falo isso muito com as minhas clientes. Uma andorinha não faz verão. Existem várias estratégias que a gente usa para parecer mais longilíneo. Então, eu já falei da cintura alta, eu já falei de uma modelagem de calça, que é, por exemplo, a calça pantalona. Mas adianta eu usar só essas duas peças ou só essas duas estratégias e colocar um sapato que me divide toda? Não adianta. Adianta eu usar essas duas estratégias e colocar uma blusa também que vai fazer com que eu fique um pouquinho mais achatada, que vem com a gola muito alta e etc. Não adianta. O que eu quero dizer pra vocês? Que tudo é um processo de harmonia. E que a gente precisa pensar o que é que a gente quer trazer com aquela roupa que a gente tá vestindo. Então, se eu quero realmente trazer um efeito mais longilíneo, eu vou usar praticamente todas as estratégias para que a gente consiga alongar. E cada pontinho de estratégia vai fazendo com que a gente cresça mais uns centímetros. Então, por exemplo, eu coloquei uma calça pantalona e de cintura alta. Então, já tem dois elementos que vão fazer com que eu fique mais alongada. Aí eu venho e coloco um sapato no tom da calça. Olha aqui o que eu tô falando. Sapato do tom da calça. Deixa eu achar aqui. Ó, essa não é uma pantalona. Eu vou tentar achar uma pantalona. Peraí. Aqui, ó. Então, nessa foto aqui, a Silvia Braz está com um sapato no tom da calça, ela tá com uma pantalona e de cintura alta. Ela tá com 3 estratégias aí que vão deixar ela mais longilínea. Ela tá com mais uma estratégia que faz com que a gente pareça mais alta também, que é a blusa em decote V. Então tem mais uma estratégia aí que ela já tá... Se ela tinha 1,70 m, ela já tá com 1,90 m só nessas estratégias aí todas, viu? Ela tá com outra estratégia que é o colar alongado. Aqui ele tá meio deslocado, mas quando o colar alongado ele fica bem rentezinho assim, ó, ele cria exatamente essa história de parecer com que a gente fique mais alta, tá? Vou pegar aqui uma outra foto. Então, olha só, já contei 3 estratégias, 4. Sapato na cor da calça, calça pantalona, cintura alta e colar alongado. O que seria o colar alongado? Isso aqui. O efeito que ele causa no nosso olhar é um efeito de verticalização. Quando a gente verticaliza, a gente parece estar mais alta, tá? Isso mesmo, Cleide. Ali tinha mais um elemento. A Cleide foi certeira.
nessa roupa aqui tinha mais um elemento que eu não falei, que é o monocromático. Então a gente tem mais uma estratégia. Ó, a Silvia Braz já tá aqui com 2,5 metros de altura, só nessa produção aqui. Calça pantalona de cintura alta, sapato no tom da calça, blusa decote V, colar alongado e monocromático. Todas essas 5 ou 6 estratégias que eu falei são estratégias que deixam a gente mais longilínea. Então, quando a gente usa isso a nosso favor, a gente vai ficando mais alongada, a nossa silhueta fica mais longilínea e, consequentemente, também a gente parece ser um pouquinho mais magrinha. A gente ganha uns 4, 5 centímetros e perde uns 2, 3 quilos. Olha que sensacional, tá? Por isso que eu falo que isso funciona muito para as baixinhas, mas principalmente para quem quer um efeito mais elegante e mais longilíneo. Vocês usam essas estratégias aí, gente? Aqui, ó, de novo, Silvia Braz, enorme, com uma calça pantalona e de cintura alta e o sapato na cor da calça, certo? Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. A outra estratégia que foi Cleide que me falou. Foi Cleide? Foi, Cleide. Essa estratégia que é a estratégia do monocromático. Quando a gente tem um bloco só no nosso corpo, é como se realmente a gente alongasse. Vamos pensar aqui comigo. Deixa eu parar de compartilhar. Vamos pensar aqui comigo. Quando a gente tem vários bloquinhos, isso a gente aprendeu lá na matemática, né? O que é uma linha reta? Não são vários pontinhos que vão se juntando e formam uma linha reta? Eu aprendi isso, gente. Vocês não vêm me falar que vocês não aprenderam isso não, que não é da época de vocês, porque eu sei que é, viu? O que acontece com a gente quando a gente vai se vestir? Nós somos vários blocos. Então tem a parte de cima com a blusa, a gente tem a parte de baixo com a calça ou a saia, ou, né, enfim, a vestimenta de baixo. Tem o sapato na parte de baixo. E em cima a gente tem também o rosto, né, do pescoço aqui pra cima, o rosto, pescoço e rosto com cabelo, certo? Então, se a gente fosse colocar em blocos, a gente teria aí uns 4, 5 blocos. Quando a gente quer criar um visual mais longilíneo, mais alongador, o que a gente tem que fazer? Diminuir a quantidade de blocos. Quanto mais pele a gente mostra, mais longilíneo a gente tende a ficar. Por quê? Porque a gente diminui esses blocos. E também, quanto mais monocromático, quanto mais um bloco só a gente conseguir fazer, mais a gente diminui essa história de ficar repartida, certo? Então, quando a gente pensa aí em um sapato preto ou um sapato nude, com uma roupa no mesmo tom, né? A parte de cima também, a gente vai criando um bloco só, certo? Quando a gente vai dividindo isso, é como se a gente fosse achatando, tá bom? Então, eu vou mostrar uma história aqui pra vocês, que é muito interessante, que mesmo usando, teoricamente, estratégias certas, deu tudo muito errado. Tá? Então aqui a gente tem uma estratégia que é a calça, é uma calça pantacur, né? Uma pantalona meio pantacur aí, de cintura alta. O sapato tá no tom da calça, vocês concordam comigo? É um sapato preto e em cima também ela tá de preto, então ela tá no monocromático, certo? Porém, esse monocromático tem muitos blocos. Olha só como que tá fácil da gente enxergar. O sapato tem várias tiras. Então essas tiras ali no peito do pé, ela faz com que virem mini blocos ali entre a pele e as tiras, certo? A pantacur com o tornozelo ali também, a tira entre o tornozelo e a pantacur também cria mais um bloco. Quando a gente vem subindo, que a calça vem até a cintura alta, isso é ótimo. Porém, a gente tem uma transparência que vai formar 3 blocos aqui na parte de cima, certo? Então, apesar de usar as estratégias que podem se alongar, como o monocromático, o sapato na cor da calça, a calça de cintura alta, etc., o efeito não está sendo o efeito de alongar como ele poderia ser, tá? Então, muito cuidado com as regras que muitas vezes nós, consultoras, trazemos. E aí eu falo nós, porque muitas vezes a gente fala, olha, tal coisa longa, olha, tal coisa chata. Depende da forma como você usa, tá bom? Então, as regras, elas existem, a gente precisa usar da melhor forma, mas a gente tem que entender que não é só aplicar a regra pela regra, tá? Deixa eu trazer aqui, olha aqui um elemento também que favorece muito. Aqui ele tá em 2 em 1, que é o sapato no tom da parte de cima, né, da calça, ou nesse caso aqui da saia, e também o sapato no tom da sua pele, né, o sapato nude. Por quê? Porque é como se fizesse uma coisa só, entre o seu pé e o sapato. Então, isso funciona muito também para as baixinhas, é mais uma estratégia. Eu acho que eu tô falando mais de 7, viu? Mas é mais uma estratégia que funciona. Então, deixar o peito do pé livre é outra estratégia, e por isso o escarpão alonga muito. Bico fino também vai alongar. Esse look aqui tá incrível, porque ele tá praticamente um monocromático. A saia é de cintura alta. O sapato tá no tom da saia e também num tom nude. É uma escarpão de bico fino. Ou seja, essa moça, que daqui eu tô vendo que ela tem 1,57, ela já tá com 1,68, por aí. Só nisso tudo que eu falei aqui pra vocês. Já cresceu. Deixa eu ver que outra aqui. Aqui, ó, quando o sapato é no tom da calça. Olha como é que cria uma história só, tá vendo? O que essa moça poderia fazer pra ela ficar mais longilínea, pensando aqui no sapato? O que vocês têm pra me dizer? Vocês sabem? O que iria ficar ainda mais longilíneo
pensando aqui no sapato e na calça. Quem sabe? Arguição oral. Quero ver se vocês estão aprendendo. Alguém sabe o que podia ser feito de diferente aí pra ela ficar mais longilínea? Pensando no sapato e na calça. Quem sabe me responde. Vamos, gente. Podem me responder aí. Alguém sabe? Vou contar. Vocês percebem que o sapato dela tem um detalhe? Acho que não é uma fivela. É no mesmo tom do sapato, mas ele tem um negócio na canela, tá vendo? Se ele não tivesse, fosse só um escarpão, o efeito do nosso olhar ia... Exatamente, sapato sem amarrar na perna. Quem falou? Valéria. Muito bem. Tirar essa amarração. Isso mesmo, gente. Se ele não tivesse, ficaria o efeito mais longilíneo. Percebe que ele criou um bloco? Tá ok, tá harmônico, tá incrível. Porém, se ela estivesse pensando em um visual mais longilíneo ainda, a gente tira essa amarração que vai ficar sensacional, tá? Brilharam, parabéns. Aqui, ó, mais uma no monocromático, tá vendo? Monocromático, a cintura alta e uma calça bem linda. Olha como é que cria esse efeito alongador. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, a pantalona no monocromático. E aí ela tá de tênis. Olha como é que a perna fica enorme, né? Parece que a pessoa é altíssima. Olha que lindo. Tamara tá aí, né? Agora deixa eu mostrar pra vocês o Não Inventa. Olha só como atrapalhar. Esse é um sapato que é todo fechado. E olha como que ele faz com que a gente pareça mais baixinha. Essa é a Olivia Palermo. Olivia Palermo não ajudou a ficar mais longilínea. O que não tem nenhum problema, tá, gente? São escolhas. Mas não ficou interessante. Eu vou mostrar um que ela ficou interessantíssima. Que está incrível. Cadê? Não estou achando. Aqui é o mesmo que eu mostrei pra vocês. Que não está tão interessante. Não tô conseguindo ver o sapato. É o mesmo do outro? Não. Ah, olha só. É o mesmo look com sapato diferente, não é isso? Ou é o mesmo? Não tô conseguindo enxergar, que teve um que eu peguei que era a mesma coisa. Ah, olha aqui. Olha que diferença. Olha como que o sapato ficou muito mais harmônico nessa produção. E ficou muito mais longilíneo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha de novo também um sapato na mesma... Ah, o sapato era diferente, né? Pois é, era isso mesmo. Então, em um ela errou entre aspas, tá? Em um ela não trouxe esse efeito alongador e no outro ela trouxe. A Camila foi minha cliente, a gente usava muitas estratégias, não é, Camila? Quando a gente estava montando produções. Você se lembra? Olha só. Aqui também são várias as estratégias juntas. Aí tem uma estratégia que eu vou falar com vocês que não traz o efeito alongador, mas que nessa produção não fez a menor diferença. Então aqui ela tá com uma calça, com uma pantalona, é uma wide leg, vamos falar assim. O sapato também no tom da roupa, cintura alta, toda no monocromático. E aí ela vem com a gola aqui. Quando a gola vem até aqui, tende a achatar. Mas ela tem tantos outros elementos que alonga que não tem problema nenhum. E aí quando a gente usa a gola alta, para parecer também mais longilínea, é legal fazer um rabo. Olha só, quando a gente faz isso daqui, ó, a gente já cresce vários centímetros. Só nesse rabo aqui, já tô vários centímetros maior. E outra coisa que também ajuda muito são os acessórios. Eu falei desse tipo de colar, que é esse colar alongado. Tem o colar, que é essa gravatinha, que ajuda muito a ficar mais longilínea, a parecer mais longilínea. Então, sempre tenha na cabeça de vocês, tudo que verticaliza vai criar esse efeito, tá? Olha aqui, ó. O colar também trazendo esse efeito mais alongador. A Lu da Luz tá aí, Lu? E algo que a gente se esquece, que são os brincos. O brinco, quando ele é na vertical, ele faz com que o nosso rosto fique mais alongado também e traz esse efeito alongador para o nosso corpo, certo? Então, brincos alongados também. Ah, gente, eu falei muito mais de 7, eu falei umas 20 estratégias aqui. Acho que é isso. No mais, é isso. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Quem aí é baixinha e quer ter um visual mais longilíneo? Eu utilizo muito dessas estratégias em mim, nas minhas clientes de uma forma geral, porque muitas são baixinhas, e é muito interessante que até mesmo as clientes que são mais altas, elas não querem perder
essa valorização mesmo da silhueta, quando a gente fala, né, para as baixinhas, entre aspas, de trazer esse efeito alongador, esse efeito faz com que a nossa silhueta fique mais valorizada, mais longilínea mesmo. Então, acaba que mesmo as clientes mais altas acha mais interessante. A Fernanda está perguntando sobre saia midi. A saia midi é uma peça que realmente traz esse efeito achatador, porém, nessas estratégias a gente consegue um visual mais longilíneo, que é também a pergunta da Cleide, né? Eu sou uma baixinha que quase todos os dias estou de saia midi. É a minha peça de roupa, assim, favorita. Eu amo saia, em especial saias midis. Quando começou a se usar saias midis, eu não achava que era pra mim, que eu poderia usar essa peça, porque eu ia ficar mais baixinha, mais achatada, ia parecer maior, né? Porque quando a gente achata, a gente vai aumentando pros lados, né? Então eu achava que não era pra mim. Hoje no meu guarda-roupa, não sei te dizer quantas saias midi tem. Saias midis. Qual é o plural de saias midi, gente? Dá um Google aí pra mim não me deixar passar essa vergonha aqui ao vivo, tá bom? Ou então algum professor de português aí, alguma pessoa fera em português, me conta. Plural de saias midi. A Fernanda, ela é fera em tudo, tá? Então, saias midi. Muito obrigada. Saias midi. Eu tinha muito medo de usar saias midi, porque eu achava que eu ia ficar baixinha. Mas qual que é a estratégia que eu mais uso? O monocromático. Uso muito, porque eu crio uma linha vertical. E a outra coisa que eu uso muito é a história do sapato. Eu evito ao máximo usar um sapato que não seja no tom da saia, ou que não seja nos tons nude, né? Nos tons do meu tom de pele, ou dourada. Dourada também é um tom muito neutro e traz essa história da de ficar mais longilíneo. Gente, hoje tô demais. E aí evito também muito próximo do pescoço. Quanto mais alongada for a saia, normalmente, por que eu tô falando normalmente? Porque não é uma matemática, tá, gente? Não é uma regra. Então, normalmente, quanto mais no meio da canela ela for, mais ela vai causar esse efeito, tá? Então, ou mais próxima do joelho, ou mais próxima do sapato, tá? Pra causar um efeito mais longilíneo. O que mais? Alguém perguntou de calça jeans? Calça jeans. Qual que é a dúvida, Tamara? De baixinho usar calça jeans? Cintura alta. Usa de cintura alta. Usa calça jeans, se for retinha, no comprimento ideal, que é o ossinho aqui do tornozelo. E se for pantalona, é incrível, tá? Algo mais, gente? Me contem. Aí, ó, calça jeans pra alongar. Aí, usa as estratégias que eu falei, do decote V, de usar blusas quase que no mesmo tom, né? Os tons de azul clarinho, vai ficar incrível. Existem outras estratégias, né? O colar alongado, certo? E ninguém me perguntou de cinto, né, gente? O cinto, ele não seria mais um bloquinho? Depende da cor do cinto. Se ele for da cor da calça, ou da parte de baixo, né? Ele vai alongar a parte de baixo. Se ele for no tom da blusa, ele vai alongar o nosso tronco. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Sapato que esconde o peito do pé. Não pode, né? Doa tudo. Calma, não é bem assim. O sapato que esconde o peito do pé, né? Que ele tem informação ali no peito do pé, ele traz o visual achatador. Porém, se a gente usa uma peça monocromática, né? Um vestido, um macacão, a gente traz o efeito longilíneo, o efeito alongador. Então, a gente meio que compensa o estrago, entre aspas, que esse tipo de sapato poderia causar. Então, é uma coisa compensa a outra, sabe? Agora, não, eu quero ficar o máximo de longilíneo que eu posso. Então, eu tiro o sapato e ponho outro, tá? Não tem nada que seja proibido. O que a gente tem que saber fazer é usar da melhor estratégia, da melhor forma, no melhor momento. Certo? Com as peças que realmente vão criar esse visual mais harmônico. Quando eu tenho uma cliente que é muito baixinha, ou comigo mesma, né? Que eu vejo que tal peça me achata. Hoje eu tava experimentando um vestido. É um vestido que, teoricamente, vai me achatar. Ele é um midi no meio da canela, todo muito certinho. Então, assim, ele não é um vestido que favorece a minha estatura. Para usar com ele, teria que ser uma sandália sem nenhum detalhe no peito do pé. Alta, que se colocar uma baixinha não vai ficar legal. Vai realmente criar esse efeito achatador. E colocar um colar alongado. Porque ele também vinha pegando mais aqui em cima, então não criava esse efeito que deixava a gente mais longilínea, certo? Nem fiquei com ele. Que era pra não correr o risco de não usar, por me sentir, né, muito baixinha e achatadinha, tá? Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma dúvida? Mandem aí. Senão a gente vai ficar... deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu prometi que eu ia fazer 2 lives por semana e eu não tenho conseguido. Porque na quinta-feira eu tenho levado meu filho no futebol. Eu não tô conseguindo estar aqui com vocês. A gente precisa pensar em uma outra data para essas lives, viu? Aceito sugestões, quem quiser me mandar no direct.
Prometo que eu vou pensar também um horário que organize aqui com as minhas rotinas, pra gente poder ter esses momentos, porque eu sinto falta, eu acho muito gostoso, é uma troca aqui entre a gente, e eu recebo muito mensagem de vocês curtindo as lives. Então, vou fazer de tudo pra estar aqui toda semana com vocês, cada dia com um tema diferente. Me mandem sugestões de tema também, tá? Que vocês gostem, que vocês têm dúvidas, vocês querem que eu fale. Tô planejando uma live sobre óculos escuros com a Débora, da Ótica Artesanal. Enfim, vai ter muita coisa vindo por aí, tá? Fiquem com Deus. Beijos, obrigado por estarem aqui comigo. Beijos e fiquem com Deus, tá?